Bom, tô aqui com a minha cliente, né, que passou por terapia já faz um tempinho já, né? Já faz São uns alguns seis meses, meses. 6 meses, né? Então passou por terapia fazia 6 meses e ela vai relatar um pouquinho para vocês aí como foi o processo, como ela estava antes, como ela passou pelo processo, como foi todo o processo e como ela está agora. E, né, tudo que ela tem aí de planos e coisas para o futuro. Como que você estava antes da terapia? Como você chegou aqui no consultório? Bom, eu cheguei aqui na terapia que estava sendo assim o meu grito de socorro. Uhum. Com crises e crises de ansiedade, muita angústia, toda essa questão emocional evoluindo para uma urticária crônica que eu já tinha feito inúmeros tratamentos há 6 anos e nada controlava essa urticária. Cara, é uma alergia, Uma né? alergia na Muito pele forte. forte que coçava muito e que afetava todas as áreas da minha vida nesse período quando eu cheguei aqui. Então, toda a questão social, porque eram manchas pelo corpo que me incomodavam também na autoestima. Então, era algo que afetava tudo. E as crises de enxaqueca, de ansiedade, então muita angústia, muitas dúvidas. A crise de ansiedade era toda semana, acho que na verdade quase todos os dias eu já acordava com essa angústia. Crises de enxaqueca eu tinha todo mês praticamente, crises fortes que eu tinha que ir pro hospital, tomar remédio. E a alergia eram todos os dias. Então eu dormia com ela e acordava com ela, acordava com o corpo coçando, tudo. Então ela era todos os dias. E um ponto importante, medicamento nenhum. Nenhum controlava. Era antialérgico todos os dias, de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas. Eles amenizavam, mas ela nunca sumia. Então ela sempre estava ali presente, ou na forma de coceira, ou com as bolinhas vermelhas pelo corpo. Então, estava Entendi. sempre. E como que foi o processo terapêutico para você? Como que isso foi? Como que se deu? O que que você tinha uma expectativa e foi diferente? Como que foi tudo? Não, na verdade eu vim na primeira consulta, né? Você me explicou como que seria a sessão de hipnose. Então pra mim foi bem tranquilo. Foi algo que você me explicou como que ia ser e foi exatamente assim. Então é desafiador voltar a analisar a sua vida, né? Todas essas questões emocionais, os gatilhos dessas crises de alergia, dessas crises de ansiedade. Mas foi muito bom, foi um processo de redescobrimento, redescoberta, assim, de quem eu sou. Então, foi Legal. muito bom. Então, quer dizer, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi recompensador. Foi, muito. Foi recompensador em ver como eu estou hoje. Como que você está hoje? Como que tá pra você? Como que é o seu dia? Sobre tudo que você falou, crise de ansiedade, enxaqueca, crise de enxaqueca, alergia, como que tá hoje? Bom, crise de enxaqueca sumiu, parei de ter desde a sessão, então, desde 6 meses atrás, então não tenho crise de enxaqueca. A alergia foi bem gradual. A alergia não foi algo que sumiu do dia pra noite. Então, depois que eu fiz a terapia, eu vi que ela foi diminuindo progressivamente. Então, eu ainda tinha dias que ela vinha e ainda me incomodava, mas eu posso dizer que fazem 3 meses que eu realmente não tenho mais essa crise de alergia. Então, que realmente é algo que não atrapalha mais a minha vida. A ansiedade é algo que também não faz mais parte do meu dia a dia. Claro, ela aparece um dia ou outro, mas tem situações que eu consigo controlar ela e consigo entender ela. Ou seja, o processo de terapia na realidade eliminou a crise de enxaqueca, as crises de alergia elas foram reduzindo progressivamente, né, conforme. E aí eu acho que um ponto importante, você começou a entender mais, né, essas crises de alergia, né? Você começou a entender um pouco mais quando elas ocorriam, o porquê delas ocorrerem, e aí fala um pouquinho que se isso passava mais rápido ou não, como que era? Quando a alergia piorava, eu tentava entender o que tinha acontecido naquele dia ou em dias anteriores que pudesse ter desencadeado essa alergia. E quando eu entendia o que tinha acontecido, ela ainda estava ali,
mas ela estava mais amena, ela estava mais tranquila. Então, e hoje eu consigo perceber isso. Então, no ambiente de trabalho, no meu dia a dia, quando eu percebo que a alergia começa a aparecer, eu já paro, penso o que está acontecendo, vejo que é um dia mais caótico no trabalho, ou que aconteceu alguma coisa em algum contexto que foi um gatilho para ela. Então eu já entendo e já lido melhor com isso. Se é algo em um ambiente específico, eu já consigo sair de lá e abstrair, esquecer um pouquinho o que aconteceu, entender que o que aconteceu estava ali e agora eu fui embora e tá tudo certo. E aí eu já consigo controlar e a alergia vai se dissipando, assim, não precisa entrar mais com medicação. Além de todo o contexto de melhora, teve esse entendimento, essa melhora de compreensão das situações emocionais, das questões emocionais. E aí, já entrando, o que isso te ajudou? Como que tá a sua vida hoje, depois de tudo isso? Melhorou tudo isso? Como que você está construindo a sua vida hoje? Eu acho que isso me ajudou a me respeitar. Então, acho que foi isso uma coisa que a gente conversou em uma das terapias, que foi que eu tinha que me entender e me respeitar. Então, entender as situações que me incomodam, entender as situações que me trazem angústia, me trazem sofrimento, e aprender que muitas dessas situações eu consigo evitá-las. Eu consigo dizer não para essas situações. Eu não preciso estar vivenciando isso. Então, muitas situações que eu entrava que me geravam essa angústia era por escolhas minhas. Então, eu aceitava estar ali, eu aceitava estar naquele ambiente que me deixava doente. Então, hoje eu consigo dizer não para isso. Hoje eu consigo entender melhor os meus sentimentos, entender as minhas reações e ver como isso afeta a minha saúde, como isso afeta todas as minhas relações. Mas eu acho que o principal é aprender a respeitar as minhas vontades, a respeitar o que me faz bem, entender o que não me faz bem e saber escolher o que eu quero. Depois do processo terapêutico, todas as suas relações sociais, elas melhoraram. A gente poderia dizer isso? Sim, melhoraram. Então eu consigo expressar melhor, igual no meu relacionamento, o porquê eu tenho certas reações, explicar o que eu não tô gostando, deixar mais claro, conversar e entender o que tá acontecendo. E nas outras relações, entender que se algo não tá bom pra mim, se algo não tá me fazendo feliz, eu consigo entender isso e cortar aquilo. Então, cortar o que não me faz bem. Como isso vai te ajudar e tá te ajudando aí pro futuro? Como que você vê isso? Eu consigo ter uma projeção de futuro e pensar no meu futuro com mais calma. Então, entender que algumas situações que acontecem hoje, eu tô passando porque eu tenho um objetivo lá na frente. Então, isso me faz não ter mais aquela crise de ansiedade de estar vivendo algo que talvez não esteja me fazendo muito bem, mas eu entendo que aquilo vai ser passageiro e que eu tenho controle sobre aquilo. Se você pudesse resumir assim a terapia, tudo que você passou e como está a sua vida hoje, em uma frase ou uma palavra, o que você poderia falar? Como que você está se sentindo? Que é libertador. É muito libertador você poder fazer o que você te deixa bem sem você se sentir culpado. E saber que você faz essas escolhas pra você e não pra agradar os outros. Eu acho que você tirar isso da sua vida, de que suas decisões são pra você e pro que te faz bem e não para agradar os outros, é libertador. Última pergunta, você recomendaria o processo? Você recomendaria? Faria de novo se fosse preciso? O que você fala? Eu recomendaria pra todo mundo. Acho que todo mundo tem alguma questão aí que gera esses bloqueios, que afetam a vida de alguma maneira e, nossa, pra todo mundo eu recomendo. Refaria com certeza de novo, porque foi muito bom. Como eu disse, foi libertador.